Pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Então, o nosso tema da aula é sistemas de primeira ordem, uma abordagem direcionada para os circuitos elétricos. Tá? Então, vamos iniciar identificando, este circuito, sabendo o porquê que ele é chamado de circuito de primeira ordem. A ordem de um sistema, seja ele qual for, está relacionada com o número de elementos capazes de armazenar energia. No caso do circuito, o capacitor, que armazena energia em forma de campo elétrico. Tendo apenas um único elemento armazenador de energia, é um sistema de primeira ordem. Se tivéssemos dois capacitores, dependendo da estrutura, seria sistema de segunda ordem. Três elementos armazenadores, sistema de terceira ordem. Vale a pena ressaltar que o elemento precisa armazenar energia que nós estamos medindo no sistema, no caso a tensão, certo? Se você falasse, não, mas o resistor, ele tem uma dissipação de calor, calor é energia. Não, mas não é desse ponto de vista, nós estamos medindo tensão, tá? Então, nesse caso, é um sistema de primeira ordem. Bate o olho, eu já sei. Se eu for me referir a um tanque que tem um reservatório, por exemplo, eu tenho aqui um reservatório, a água entrando em um tanque, certo? Vou colocar aqui a água e a saída, certo? Eu posso até colocar uma válvula manual aqui, tá? E quando eu abro essa válvula, eu vou encher o meu tanque. E aqui eu tenho o meu nível H de T. Eu estou armazenando energia potencial, que é o mesmo princípio que é utilizado nas hidrelétricas. Tá? Então, se eu tenho um tanque, eu tenho um sistema de primeira ordem. Agora, se eu considerar o todo, e esse tanque alimenta um segundo, aí eu já teria um sistema de segunda ordem, porque eu tenho dois elementos capazes de armazenar energia em forma de energia potencial. Então, beleza. Então, dos sistemas de primeira ordem, fundamental é o seguinte: eles sempre terão uma função de transferência característica, que é G de S. Isso que você tem que lembrar para sempre, tá? G de S é igual a K dividido por tal S mais 1, onde K é o ganho, tá? É o ganho do sistema, eu vou mostrar para vocês. É o ganho, e tal é a constante de tempo. Qualquer circuito RC é caracterizado por uma constante de tempo. Qualquer circuito RL é caracterizado por sua constante de tempo. E a constante de tempo, não é o nosso objetivo aqui discutir sobre ela em específico, é o tempo que o sistema gasta para alcançar aproximadamente 63% do seu valor final, a partir de uma condição inicial nula. Tá? Essa condição inicial nula é fundamental. Então, o que eu quero aqui? Eu quero obter a função de transferência do meu circuito e relacionar com essa função de transferência. Então, vamos supor, eu preciso saber a constante de tempo. O que eu faço? Resolvo o circuito. Primeiro, representando todos os elementos no domínio da frequência. O resistor no domínio da frequência permanece R, e o elemento capacitivo é 1 sobre SC. Quem não souber por que o capacitor é 1 sobre SC, depois eu posso explicar também. Como entrada, esse Vin, seria a tensão de entrada, eu vou chamar de VI, I de IN, de S. E a saída eu vou chamar de VO de S. Perfeito? Ótimo, excelente. Lembrando que função de transferência é quando eu expresso saída sobre entrada. Ou seja, eu quero VO dividido por VI, dividido por VI. Então, eu posso resolver facilmente aqui por um divisor de tensão. VO de S será igual a impedância capacitiva. A gente, no domínio da frequência, trata o capacitor como uma simples impedância. Aí fica 1 sobre SC
dividido por ela mesma, 1 sobre SC. Deixa eu colocar assim para ficar melhor. Ó. 1 sobre SC mais a impedância que está em série, que é o resistor. Isso tudo vezes a tensão de entrada, que é o VI de S. Beleza? Passando esse VI dividindo para cá, eu vou ter VO de S sobre VI de S. Isso aqui, o que sobrar à direita da igualdade é a função de transferência. Agora eu vou tirar um mínimo no denominador. Ó. Vou repetir o numerador. 1 sobre SC dividido por... Tirando o mínimo, né, vai ficar 1 mais RCS dividido por SC. A gente sempre tira esse mínimo para que a gente possa proceder com essa simplificação. Ó. Corta esse SC com esse SC daqui. Opa. De modo que vai sobrar para mim, neste caso, 1 sobre RCS mais 1. Olha que beleza. Já está pronto, ó. 1 sobre RCS mais 1. Então, de cara, eu já consigo relacionar, olha só, relacionando as duas equações, que a minha constante de tempo tal, ela é quem na minha equação? O RC. E, de fato, a constante de tempo é RC, tá? Se o seu circuito tiver mais resistores em série em paralelo, é a resistência equivalente de Thevenin, a impedância equivalente de Thevenin, né? Do ponto de vista do capacitor, certo? Então é uma alternativa, é uma outra ferramenta para a gente resolver isso daí. O meu ganho, neste caso, será igual a quê? Será igual a 1. O meu ganho é K, certo? Então, a análise ficou simples. Agora perceba, se eu acrescentar um resistor aqui, olha, em paralelo com este capacitor, a história já fica bem diferente. Eu vou chamar esse cara aqui de R1 e vou chamar esse daqui de R2, certo? Agora, com certeza, o meu ganho será diferente de 1 e a minha constante de tempo, a princípio, não vai ficar tão evidente, tá? Então, vamos fazer esse exemplo aqui para que vocês possam entender, tá? Lembrando que na função de transferência a gente não especifica valor de entrada, então eu vou colocar aqui o R1, tá? Aqui eu vou ter o meu terminal de saída. Pessoal, eu gosto de fazer direitinho assim, porque eu acredito que o nosso cérebro, quando ele vê algo bem feito, ele entende que aquilo é importante. Agora imagina, você faz um troço mal feito, tudo escrito feio, né? Não vou falar que o meu está mais bonito do mundo. Mas se você faz um negócio feio, eu acho que a gente pensa assim, né? Inconscientemente. Se nem o cara que fez se preocupou em fazer bem, deve ser porque isso não é importante, né? Agora, se o negócio é feito com cuidado, aí sim eu acho que a gente valoriza. Então, R1, R2, e aqui está 1 sobre SC. Aqui a tensão de saída VO de S e a tensão de entrada VI de S. O que eu vou fazer para resolver esse circuito? Simplesmente vou transformar esses elementos aqui em uma impedância equivalente Z, de modo que o meu Z é igual ao paralelo do capacitor, né, com o resistor 2. Então fica R2 vezes 1 sobre SC dividido por R2 mais 1 sobre SC. Tirando o mínimo e já procedendo com as simplificações, né, que eu tenho certeza que isso aí vai ser tranquilo para você, vai ficar R2 dividido por R2CS mais 1. Então, essa é a minha impedância, né,
É o paralelo, na verdade, entre o capacitor e o resistor 2. Beleza? Então, com isso, o meu circuito ficou assim, ó. Ó, bem feito. R1. Agora eu tenho uma caneta, né, para escrever direitinho, mas antes eu fazia isso no mouse. De vez em quando eu faço também. Fica um pouco diferente. Beleza, então, ó, R1, tá? Aqui é um R, tá? R1, aqui o meu Z, meu VI de S e meu VO de S. Perfeito. O que acontece agora? Acontece que eu vou fazer o divisor de tensão, certo? Então, ó, eu vejo aqui que o VO de S vai ser a impedância Z dividido por ela mesma mais R1, ó, mais R1. Isso tudo vezes VI. Isolando, vou passar para cá, ó. Isolando VO de S sobre VI de S, nós teremos, tá? Agora substituindo Z, que é essa equação logo acima, R2 dividido por R2CS mais 1, dividido por isso de novo, ó, R2 dividido por R2CS mais 1, mais R1. O que eu vou fazer? Tirar o mínimo no denominador, tá? Nesse denominador todo aqui. E depois que eu tirar o mínimo, eu simplifico os denominadores. E isso vai me conduzir ao seguinte resultado. Opa. Isso vai me conduzir ao seguinte resultado. VO sobre VI será igual a R2 dividido por R1, R2, CS mais R1 mais R2. Então essa foi a função. Isso aqui já é a função de transferência, tá? Mas se a gente quiser relacioná-la com a função de transferência de um sistema de primeira ordem, que é K sobre tal S mais 1, o termo tal S tem que ser somado com um termo unitário. E no nosso caso, ele está somando com quem? Com R2 mais R1. Esse R2 e R1 tem que virar 1. Como que eu resolvo isso? Divido o numerador e o denominador por R1 mais R2. Então, eu vou ter R2 dividido por R1 mais R2. Isso tudo dividido por... Você pode fazer um passo a passo e verificar isso, tá? Dividido por S vezes C vezes R1, R2, dividido por R1 mais R2 mais 1. Então, agora sim, está tudo muito mais fácil para mim. Agora minha função de transferência já está no formato adequado. Por quê? Porque agora a minha constante de tempo tal... A minha constante de tempo tal é todo esse cara que está multiplicando S, olha. C que multiplica R1, R2, dividido por R1 mais R2. E esse termo aqui nada mais é do que o paralelo de R1 com R2. Por quê? Voltando lá no circuito. Se você fizer um curto-circuito
na fonte de tensão, que é o que diz o teorema de Thevenin, e medir a impedância, a impedância equivalente entre R1 e R2 do ponto de vista do capacitor, né, que é do terminal de saída, vai ser R1 e R2 em paralelo, que é exatamente o que está dizendo aqui. E o meu ganho, né, que deu R2 dividido por R1 mais R2, nada mais é do que o valor da tensão VO de S quando nós aplicamos um degrau na entrada e analisamos o circuito em estado estacionário, que é quando o capacitor vai abrir, né, e você terá apenas o resistor R1 e o R2. Então, se você fizer o divisor de R2 com R1, o que você vai ter? R2 dividido por R1 mais R2. Então, uma outra forma de analisar e que facilita muito a análise de circuito, mas facilita muito mesmo, tá? Então, tá? Se a gente quisesse representar o gráfico de resposta ao degrau, só um esboço, o que nós faríamos? Nós temos aqui o gráfico, certo? Ótimo, bonito. Nós temos aqui o ponto de estabilização, que é justamente esse valor aqui, olha, é esse valor do ganho. O ganho é onde o sistema vai estabilizar quando a gente considera uma entrada do tipo degrau unitário. Então, isso aqui vai ser R2 dividido por R1 mais R2. Tá? Você tem os valores de resistor, você consegue achar o valor numérico aí. E a minha resposta vai ser exponencial nesse formato. Ó. Na prática, isso não é bonitinho assim não. A gente tem as oscilações assim, que são os ruídos, tá, do sistema. Todo sistema tem um ruído de medição. Então, a gente tem essas oscilações. E se você pegar 63% desse valor, né, 63% do valor final, vamos supor que isso aqui, o final é 1, tá? Estou chutando o valor aqui. E aqui seria 63% de 1, que é 0,63. A gente joga para a função. E esse tempo é a nossa constante de tempo tal, que no caso encontrado foi C, que multiplica R1, R2, dividido por R1 mais R2. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido, né? E estou à disposição para esclarecimentos, tá? A gente poderia continuar aqui utilizando o MATLAB. Tem várias análises interessantes e bem legais aí acerca do sistema de primeira ordem, tá bom? Um abraço, valeu!